Começando mais um Conexão Mente-Corpo. E hoje nós vamos falar da emoção do medo. Você tem medo do quê? Muito boa noite a todos que estão chegando a mais um programa, trazendo sempre temas importantes para nossa reflexão, né? E o medo, gente, o medo é uma emoção absolutamente natural do ser humano, da espécie, dos seres vivos. Para manter a sobrevivência da espécie foi necessário o medo. Se nós hoje sobrevivemos, é por conta dessa emoção importante, que é o medo. E o que o medo nos quer é segurança, nos dar segurança. Esse é o aspecto positivo da emoção, né? A gente tem que verificar a importância dessa emoção. E há toda uma estrutura interna, neurobiológica do nosso sistema, que ativa funções do equilíbrio homeostático, cessa um pouco o equilíbrio, aciona o sistema simpático, faz com que, diante de uma ameaça iminente, de um medo real, de uma ameaça real que ameaça a nossa sobrevivência física, emocional, psíquica, o nosso mecanismo interno, ele dilata as nossas pupilas, aciona o sistema circulatório bombando sangue para o nosso coração, para as nossas veias das pernas, para que a gente corra, para que a gente tenha ações de ou correr, né, ou fugir, ou lutar, ou paralisar. Então, esse aspecto positivo do medo diante de uma ameaça real, ela foi fantástica para que a nossa espécie sobrevivesse. Isso é importante relatar aqui. Hoje nós não temos mais um leão, mas nós temos um assaltante, né? E aí a gente também tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com esse tipo de ameaça, né? Então nós temos dois tipos de medo. O medo condicionado a uma ameaça real, e o medo incondicionado, que às vezes é uma ameaça irreal, imaginária. A gente vai ver tudo isso aqui hoje. Então, o que a gente precisa? Cada pessoa, ela expressa uma maneira de reagir diante dessa ameaça. Cada um tem uma maneira de reagir, baseado na tua história de vida, baseado na sua cultura, na sua forma que você foi criado. Tudo isso vai trazendo subsídios para que essa pessoa enfrente essa ameaça. Estrutural mesmo, de estrutura psíquica. Cada um, né? Nós passamos aqui diante da pandemia, cada pessoa desenvolveu um mecanismo de enfrentamento do medo da morte iminente, de estar em contato com alguém, de se isolar, né? Nós temos, por exemplo, o isolamento social, o distanciamento social. Teve as pessoas que tiveram a questão do isolamento, de ficar longe, né? Agorafobia, que é o medo de ficar só também. Ou a fobia social de estar junto com alguém. Casos extremos do medo, né? Tem pessoas que têm um medo desproporcional. Aí esse é o medo patológico. Nós temos mais de 100 tipos de fobia catalogadas. É aquilo que eu falei, na fobia social,
A agorafobia, que é o medo de ficar só. Aí precisa de tratamento, uma terapêutica, entrar com a medicação. Geralmente a terapia é exposição ao objeto do medo. Então esses medos reais, medos condicionados à ameaça real, precisa trabalhar um pouco também a inteligência emocional para lidar com essas realidades que se aparecem aí no nosso contexto social. Mas o que eu quero trazer aqui da luz é um outro tipo de medo. É o medo que as pessoas, aqueles que travam a vida, aquele que impede da pessoa ir para a vida, que é o medo muito imaginário, é o medo criado pela própria repetição sistêmica, pela tua cultura, pela crença estagnante. Esse medo, gente, é um medo, o maior medo que o ser humano tem é o medo da rejeição, de não pertencer, oriundo dentro da própria gestação da mãe. Então, isso as pesquisas já apontam, não sou eu que estou falando isso não. As pessoas, por exemplo, como a mãe gerou essa criança, as inseguranças dela passou para essa criança. Então, se ela teve medo, por exemplo, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho medo do parto? É um medo real da gestante, medo do parto é um medo real. Medo do novo, do que vai se desconfigurar, como é que vai ser a minha vida com essa criança. Tudo isso, essas impressões passam, né, de mãe para filho. E vai repercutir na vida do adulto lá, porque o psiquismo começa a se formar dentro da gravidez, dentro do útero materno dessa criança. Então, às vezes, determinadas pessoas sofrem com medos, sabe, desproporcional à realidade vivida. E aí elas paralisam esse indivíduo, elas não têm mais sonhos, não têm projeções, ela tem perda de oportunidade. Em todos os sentidos da vida, travam. Agora tem um detalhe, todo medo é um eco de um trauma na visão sistêmica. Todo medo, todo esse excesso de medo, né? Eu estou falando aqui desses medos, não condicionado do medo real, estou falando dos medos imaginários, não reais. Agora, entrando nessa seara, por exemplo, eu tenho uma reunião que vai acontecer daqui uma semana, eu já tenho medo de como eu vou estar. Existe a reunião que vai acontecer, só que eu crio expectativa. Então, associado ao medo, vem junto a ansiedade. Associado à ansiedade, vem junto o estresse. Associado ao estresse, vem a insônia. A reunião nem aconteceu, então o medo, ele flutua entre o passado e o futuro, percebe? Ele vai ditando as regras de muitos transtornos, né, que estão ali no passado, que é a depressão, e muito ali no futuro, que é a ansiedade. A base é o medo. E trava a vida, as pessoas perdem oportunidade. E eu falei, né, quando tem essas associações, né, por isso que é importante falar do medo, né, desse medo irreal, desse medo que nem chegou e você não está conseguindo enfrentar. A pessoa rói a unha, fica totalmente ansiosa, não dorme. Né? Semana passada, na última conexão, eu falei da importância do sono. Né? Então, uma coisa vai trazendo outra. Então, o equilíbrio homeostático do corpo zera, porque você fica com ansiedade, com origem do medo. Percebe? A importância de falar dessa emoção do medo. Agora, aquilo que eu estava falando, todo medo, né? Quando esse medo é circunscrito na imaginação,
ele vem muito da causa de um trauma. Como é que a gente lida com isso? A gente precisa olhar para esse medo. Numa visão sistêmica, a gente põe cara a cara esse medo. Para onde esse medo olha? Eu acolho esse medo, eu não afasto o medo. Percebe? Eu tenho que saber vivenciar aquilo para quem eu estou olhando. Acolher aquela dor, olhar para esse medo, dar nome a esse medo. Aí sim você vai conseguir, através da luz da consciência, fazer as mudanças necessárias. Acolher aquele que foi excluído numa visão sistêmica, enfrentar aquilo que você precisa, que tá inconsciente na tua existência. São relações que a gente precisa trazer à luz à consciência, né? Tem algumas coisas, por exemplo, das emoções do medo. O medo ele chega a ser tão paralisante, em alguns casos, que a pessoa não tem plano, não tem projeto, não quer mudar, não quer ousar trabalhar em outro lugar, fica numa zona de conforto nada confortável e no fundo é o medo que está estagnando essa pessoa. Então a gente precisa acolher esse medo. Muitas vezes, né, tem que olhar para esse medo e ver o que ele quer te mostrar, o que isso quer se mostrar em mim. Então a gente está falamos aqui de extremos, né? Termos psiquiátricos mesmo, das fobias, né? Um medo mal curado vira uma fobia. Uma fobia mal curada pode virar uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Olha a origem do medo, esse medo irreal. Porque não é. Tem uma pergunta de um telespectador. Pessoas medrosas podem desenvolver o hábito de uso de alguma droga para mantê-la supostamente em segurança? Sem dúvida. É exatamente isso. Porque justamente assim, eu tenho medo para me deixar seguro. É muito pelo contrário, porque quando você tem muito medo, você fica muito mais vulnerável, porque abaixa o teu sistema imunológico. E aí você, para se proteger, para você fugir, não deixa de ser uma fuga, né? Nos tempos atuais, quando você não olha para dentro das tuas feridas emocionais, né? O medo, a gente desenvolve medos emocionais. Quais são os medos emocionais? Medo do fracasso, medo das frustrações, medo de não ser respeitado, de ser criticado, de ser julgado. A pessoa se fragiliza e vai para onde? Cai para os vícios, cai para a fuga, cai para a dependência química, cai no comer compulsivo. Muito boa pergunta e é boa associação mesmo. O medo oriunda todos esses descasos conosco mesmo, né? Esse desconforto conosco mesmo. Mas a origem é o medo de ser criticado, são as feridas emocionais, as dores emocionais, os medos emocionais, muitas vezes oriundos da primeira infância. Numa visão sistêmica, você pode ter vivenciando medos transgeracionais. Por fidelidade sistêmica, você segue. Precisa olhar para esse medo, gente. Precisa olhar para destravar a sua vida. É importante. Então, como é que a gente consegue, né? Eis, né? A palavra-chave, né? Como a gente consegue destravar esse medo, enfrentar esse medo? Nós somos um reservatório de emoções burilando internamente, né? A gente precisa primeiro o autoconhecimento. Qual que é meu calcanhar de Aquiles? O que eu não quero enfrentar? Essa é a primeira coisa, né? A primeira dica, né, para o enfrentamento do medo é o autoconhecimento. Se eu não conseguir responder, eu tenho medo do quê? Como é que você vai enfrentar o que você não conhece?
Eu tinha um professor de yoga que me formou, ele falou que todo medo oriunda do medo da morte. E analisando, é verdade, porque a finitude não é para qualquer um assim, né? Lidar com a finitude numa boa precisa de muito autoconhecimento, de muita iluminação. Né? Já que o medo é diante de uma ameaça real, a morte é uma ameaça real para quem não desenvolveu a espiritualidade. Né? A gente vai aprofundando filosoficamente nessas questões e é incrível como a gente vai nos devaneios mesmo, mas vamos lá, como enfrentar o medo? Então, o medo patológico, eu falei, a gente expõe o objeto de medo. O outro medo, né? Então, o patológico, a pessoa tem medo de altura, você vai subir no elevador. Tem problema de claustrofobia, você vai entrar no elevador. Medo de dirigir, você vai pôr a pessoa no carro. Então, você enfrenta o medo, o objeto do medo, na terapêutica comportamental, para tratar os medos, as fobias, no caso, né? Os extremos. Né? A pessoa tem sudorese, as impressões no corpo são reais. É incrível, a pessoa tem sudorese, tem taquicardia, tem tremedeira, tem paralisia, né? No caso, e pode desenvolver uma síndrome do pânico. Então, são tremores, a boca fica seca. Né? Então, precisa de entrar com uma terapêutica psicofármaco? Precisa, não vou negar, precisa. Para conter o quê? Porque o medo está associado com a ansiedade, aquilo que eu falei ali antes. E o que eu trazer à luz nessa questão, vamos voltar lá. Nós começamos a falar, senão eu perco o fio da meada, começo numa coisa, o pessoal, Marisa, foca. A terapêutica é o autoconhecimento. A segunda é você não repelir o medo. Você não tem que repelir o medo, negar o medo. Não, você tem que entrar em contato com esse medo, sabe? E repelir a ameaça do medo. Ver se essa ameaça ela é real. Citei aquele exemplo da reunião daqui 2 semanas, aí eu começo a não dormir, começo a ter ansiedade, aquilo cresce na minha mente. A reunião nem aconteceu, tá tudo na tua cabeça, que tá imaginário. É o medo do quê? Do fracasso na reunião? Você vai destrinchando essa ameaça. Calma, já aconteceu? Por que você tá ansioso? Por que você tá vivendo lá na frente? Por que você tá se remoendo uma coisa que nem aconteceu? Calma. E logicamente, né, então você vai não repelir o medo, né? Você vai repelir a ameaça, vai trazer, não racionalizar, mas verificar os reais medos, né? O que realmente pode te afetar. É que eu não estou preparada. Então se prepara, você tem tempo para a reunião, poxa. Né? A gente está falando aqui dos medos irreais, tá? Daqueles medos imaginários, dos medos incondicionados. E depois, logicamente, quando eu falo para você que o medo sonda no passado como sonda no futuro, qual que é a terapêutica essencial? Momento presente, gente. Eu volto aqui no mindfulness, das teclas mente e corpo, de relaxamento, de sensação corporal, de abertura de foco, de você fazer de respiração, momento presente, te tira o medo, né? Parece que mindfulness, que eu sempre estou trazendo aqui, e a meditação, as práticas mente e corpo, parece que resolvem tudo, né? Gente, parece não, resolvem. Busca inclusive o autoconhecimento. Então é importante falar sobre isso, porque você vai estar no momento presente. Agora, quando nós falamos, né, da questão do reservatório das nossas emoções, e o medo é aquela emoção que mais
nos afeta, por N motivos aqui que eu falei, né? Ele mexe nesse sistema homeostático, ele mexe em tudo. A origem é o medo. Medo de ir para frente. E muitas vezes, por fidelidade sistêmica, nós travamos a nossa vida com medo. Lembra que eu falei? De ser rejeitado, de não pertencer a esse clã. Olha a mente onde viaja. Por isso que o autoconhecimento é importante. Agora, uma vez, né, que os nossos medos, ela é a causa primária dos nossos desconfortos, por que a gente teme, né, tanto esse medo? Seria muito prudente examiná-los assim com uma lupa, né, dando uma luz. Se o medo é o desconforto nosso, a gente tem que iluminar isso. Da onde vem esse medo? Então a gente vem assim, por que tememos? E às vezes tem essas dores emocionais, os medos emocionais que eu falei, mas existe muito mais medo intenso, intrínseco na nossa vida, na nossa existência. Medo, por exemplo, de sermos criticados, medo do fracasso, medo do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso, medo do ridículo, medo de se expor. É tamanho, né? É tamanho volume interno, subjetivo, de fruto da experiência vivida, dos recalques, dos traumas. A gente tem que dar luz a isso. Por isso que a visão sistêmica fala disso, né? Que é todo medo, né? No fundo, é um eco de um trauma. Ou que você viveu, o teu sistema viveu, ou você passou, né? A gente tem as constelações, elas avançam até em outra existência, porque você vem trazendo as dores do antepassados para cá. E por fidelidade você sofre essa dor que você percebe como você precisa dar luz a isso, porque é muito intenso, te trava. E também a gente tem medo do fracasso. O que esse medo quer se mostrar? Essa é a terapêutica maior. Tem que dar luz a esse medo. Ai, não, eu não tenho medo de nada. Não. Isso é uma defesa. Quem fala isso é uma defesa. Muitas vezes a gente até reage a algum estímulo com medo, sabe? Do nosso ego ser confrontado. Nós somos muitas vezes reativos a alguma fala de outra pessoa, com medo que a gente perca o nosso status quo, na nossa suposição desse orgulho ferido. Coisa de ego, isso é medo. Medo do ego desinchar. A gente precisa desinchar o ego, olhar para esse medo, porque ele está tão enraizado em você, para você não querer ser criticado. Eu sou avesso à crítica. Que isso? Medo do quê? Se não fizer sentido a crítica, deixa pra lá. Agora, se fizer, melhore. Aceite crítica. Não precisa dar eco à crítica. Veja se faz sentido. Veja se não tem um punho de inveja. É isso que o autoconhecimento proporciona. E aí você vai ser fiel, sabe, à tua essência. Porque quanto mais medo a gente tem, mais longe nós estamos da nossa essência. Medo de ser desaprovado, medo da honestidade alheia. Aí a gente fica na defesa do nosso ego. Isso são dores emocionais, cristalizadas ali dentro da gente. A gente precisa emancipar o espírito, a centelha divina, aquela fé inabalável em algo que te proporciona para a luz. É isso que a gente precisa trazer.
É isso que faz. O medo tem a função da nossa sobrevivência. Fora isso, a gente tem que expandir, não travar. Medo de amar. Tem gente que tem medo de amar. Olha que loucura. Como é que pode ter medo de amar? Eu já vi uma pessoa falar, eu não quero pegar nenhum animalzinho não, porque eu tenho medo de amar. E aí você vai perder a oportunidade de amar um bichinho para não pegar? Tudo isso, gente, tem gente que tem medo da intimidade. Aí não quer se relacionar. Porque se relacionando, o outro vai ver a minha real faceta. E aí é um desafio muito grande. Olha aonde o medo nos trava. Ah, não, eu prefiro me separar. Porque não dá certo. Ele bateu de frente com o meu orgulho e ninguém quer ceder. Aí nós vivemos numa sociedade líquida. Não estou falando aqui que sou contra quem se separa. Estou falando dessa instabilidade interna, dessas dores emocionais, desses medos emocionais de mostrar a honestidade de quem somos. E é na intimidade que a gente mostra. Olha onde chega o medo, gente. Por isso que é importante falar do medo. O medo da convivência. Nós temos extremos, né? A fobia social, que a pessoa não quer se relacionar. E o medo de ficar só. Que é o medo da solidão. Catalogado aí nos anais. Agorafobia. Depois vocês entram aí no Google. Vê se não existe. Pra você ver. O medo da solidão. Que é o que está acontecendo. As relações muito líquidas. A gente só não pode nos perder da nossa essência. Então, eu creio que o aspecto mais negativo do medo, né? Porque eu falei quais as intercorrências positivas e negativas. Positivas é que alavanca a nossa sobrevivência. Sobrevivemos a espécie humana graças a esse mecanismo da lei da sobrevivência com base no medo. Mas o aspecto mais negativo é quando ele afasta nós da nossa essência. A nossa essência é luz. A nossa essência é amor. Todos nós. Só que a gente tem a nossa sombra, né? A gente tem as nossas máscaras. Vamos lapidar isso, vamos nos constituir novamente. Não é importante se você errou para o passado, gente. Errar faz parte. Abre-se para o novo. Olha da onde veio. Vamos chegar falando de uma emoção chamada medo. É isso que eu quero trazer para a consciência. Então, gente, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos para a gente situar nisso aqui, que a gente não tenha medo de voltar para dentro. Tem gente que tem medo de voltar para dentro, não tem caverna nenhuma aí não. Vamos pôr luz aí dentro, sinta o teu corpo entrando, o ar entrando. O ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna. Faça isso com frequência. Sinta o teu corpo, a tua casa sublime, que acolhe o teu espírito. Você não tem que ter medo de você, né? O medo é um sentimento que mais nos afasta do Criador. Então, quando a gente fala que o medo abafa a nossa essência, vamos ao encontro desse medo, vamos delinear esse medo. Eu vejo você, medo, me mostra o caminho para eu atingir a luz, para eu tirar minha sombra. E é isso, meus amores, muito bom estar aqui falando desse tema, me deixa bastante à vontade.
Que a gente possa compartilhar essa live com outras pessoas, para que as pessoas também que precisam ouvir sejam beneficiadas. Se fez sentido para você, é lógico. Ó, um beijo e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.